bem-vindos! Hoje o nosso foco são os indicadores econômicos mais recentes aqui do Brasil. Temos em mãos, olha, dados oficiais do IBGE, da FGV-IBRE e também do Banco Central. A ideia é destrinchar um pouco esses números de inflação, câmbio, atividade, emprego, para a gente entender o momento atual. Vamos lá. Vamos sim. É fascinante, né, como esses números se conectam, como eles conversam entre si. Acompanhar isso de perto é, bom, essencial para sentir o pulso da economia. Começando então pela inflação, os dados do IBGE para maio de 2025 mostram o IPCA, que é o índice oficial, em 0,26%. Isso é uma desaceleração, né? Em abril tinha sido 0,43%. Exato. Mensalmente deu uma aliviada. Mas, assim, é importante ver o filme todo. No ano, o acumulado já está em 2,75%. E em 12 meses, 5,32%. Isso. E tem o INPC também, que mede para as famílias de renda mais baixa, né, de 1 a 5 salários mínimos. Esse também caiu um pouco no mês, de 0,48% para 0,35%. Ah, ok. Mas os acumulados do INPC também são relevantes, sabe? 2,85% no ano e 5,20% em 12 meses. Essa moderação mensal pode não ser o quadro completo. E teve a prévia, né? O IPCA 15 de maio veio em 0,36%. Sim, um pouquinho acima do IPCA fechado. E olha só um dado mais recente. O IPCS da FGV-IBRE, de junho, ele acendeu um alerta. A inflação acelerou em 6 das 7 capitais que eles pesquisam. Então tem pressões regionais aí. Exatamente. E tem um contraponto interessante, que vem da indústria. O IPP, que é o Índice de Preços ao Produtor, ele veio negativo em abril. Menos 0,36%. Negativo? É. Isso, tipo assim, sugere que talvez a pressão de custo lá na fábrica tenha diminuído um pouco naquele mês. Mas isso não chegou, ou não chegou totalmente, ao consumidor final. Outros fatores podem estar segurando os preços lá na ponta, entende? Entendo. E claro, essa inflação não está isolada. O câmbio influencia muito, né? E ele tem estado bem volátil. Muito volátil é a palavra. Agora, no início de junho, né, até o dia 12 mais ou menos, o dólar estava ali, na casa dos R$ 5,53. Nossa, R$ 5,53? Bem diferente do que a gente via, sei lá, em meados de 2023, que estava mais perto de 4,81. Uma diferença enorme. E mesmo comparando com o ano passado, fim do primeiro semestre de 2024 já estava em 5,55. Quer dizer, se firmou nesse patamar mais alto. E pensar que 2025 começou com o dólar quase 6,20, lá em janeiro. Foi uma montanha russa. Exatamente. Essa desvalorização forte do real desde 2023 e a permanência do dólar nesse nível elevado, agora em 2025. Bom, isso tem impacto direto. O produto importado fica mais caro, o que volta a pressionar a inflação que a gente comentou. E mexe com o comércio exterior todo. Um dólar acima de 5,50 complica a formação de preços. E como que essa combinação inflação e câmbio alto se reflete na economia real? Na atividade, no emprego? O IBGE mostrou um crescimento até forte do PIB no primeiro trimestre de 2025, né? 2,9% sobre o trimestre anterior. Sim, foi um número robusto, isoladamente falando. E o acumulado em 4 trimestres também ficou bom, 3,5%. Mostra, assim, uma certa resiliência na comparação anualizada. Mas aí, quando a gente olha os dados mais fresquinhos, de abril contra março, parece que o ritmo caiu, né? A indústria cresceu só 0,1%, o varejo caiu 0,4%, serviços andaram só 0,2%. É como se tivessem puxado o freio depois de um março mais animado. Exatamente, esses números de abril são, sim, um ponto de atenção. Parecem indicar que depois daquele impulso do primeiro tri, alguns setores importantes perderam um pouco de fôlego no comecinho do segundo trimestre. E para complicar um pouco essa leitura, veio o dado do desemprego. Pois é. A taxa medida pela PNAD contínua do IBGE subiu. Foi para 7,0% no primeiro trimestre de 2025. A gente vinha de 6,2% no fim de 2024. Como que pode, né? O PIB cresce forte num trimestre e o desemprego aumenta no mesmo período. Parece não fazer sentido.
Parece uma contradição, mas revela nuances importantes do mercado de trabalho. Pode ser que o crescimento do PIB tenha vindo de setores que não empregam tanta gente, sabe? Ou talvez exista uma defasagem natural entre a economia acelerar e as vagas aparecerem de fato. Esse aumento do desemprego, mesmo com o PIB subindo, levanta sim questões sobre, bom, a qualidade e o alcance dessa recuperação econômica. Entendi. Então, fazendo um resumo rápido, a gente tem uma inflação que deu uma trégua no mês, em maio, mas que ainda tem acumulados altos e pressões em algumas regiões, um real bem mais desvalorizado do que em 2023, uma atividade econômica que começou o ano forte, mas já deu sinais de cansaço em abril. Exato. E o mercado de trabalho que, no último dado fechado, mostrou um aumento no desemprego. É um cenário complexo. Sem dúvida. E a conexão entre esses pontos é o que importa agora. O câmbio alto continua sendo um risco para a inflação futura, não tem jeito. E essa aparente desconexão entre PIB e emprego no primeiro trimestre, bom, nos faz perguntar, essa recuperação é sólida mesmo? Ela está chegando para todo mundo? Isso tudo nos deixa com uma pergunta-chave para ficar de olho, né? Essa desaceleração que a gente viu nos dados de atividade de abril foi só um soluço, um ajuste pontual, ou a gente está de fato entrando numa fase de menor dinamismo econômico daqui para frente? Essa é a questão.